Bom dia, amiguinhos! Vamos a mais uma história? André, ouvindo a pregação de João Batista, seguiu a Jesus, segundo o Evangelho de João, no Novo Testamento. Depois dessa decisão, a primeira pessoa que ele encontrou foi seu irmão, Simão. Imediatamente, André levou Simão onde Jesus estava. André não perdeu tempo para anunciar as boas novas sobre Jesus. E começou em sua família. Quando Simão se encontrou com Jesus, ele recebeu um novo nome, Pedro. Nunca mais a vida dele seria a mesma. Simão quer dizer aquele que ouve ou obediente. Mas Pedro quer dizer pedra ou rocha. Pedro era pescador, mas Deus tinha outro plano para ele. Pedro se tornaria pescador de homens. Através dele, muitas vidas se converteram a Jesus. Mas não foi de um dia para o outro. Não. Como em todos nós, ele passaria por um processo. Ele andou com Jesus e via os milagres realizados por ele, inclusive em sua própria família, porque Jesus curou a sogra dele. Pedro tinha um caráter forte, era um pouco impulsivo, ele não pensava muito para falar, mas era muito corajoso e decidido também. Tanto é assim que, além de Jesus, ele é o único homem que andou sobre as águas. Ele disse a Jesus, porque todos ficaram com medo, pensando que era um fantasma: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Quando Jesus disse, vem, ele obedeceu e foi. Precisa muita força, fé, determinação para fazer isso, verdade? Ele sempre estava perto de Jesus. Ele confessou que Jesus era o Cristo. Ele participou da ressurreição da filha de Jairo. Ele também estava na transfiguração de Jesus. Obedecendo a Jesus, ele pegou um peixe que tinha uma moeda para pagar o imposto dele de Jesus. Enfim, muitos milagres de Jesus Pedro presenciou. Mas ele também estava aprendendo todos os ensinamentos de Jesus. Cada dia ao lado do Mestre estava moldando o caráter de Pedro e o preparando para a missão que o Senhor tinha para ele. Imagino o que sentiu Pedro quando Jesus disse que ele o negaria 3 vezes. Não deve ter sido fácil para ele, porque ele amava a Jesus e pensava que estava preparado para enfrentar qualquer coisa por ele. Jesus foi com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, como era de costume dele. Ele deixou seus discípulos orando e se afastou para orar também, porque ele sabia que chegava já a sua hora.
Pedro era um desses discípulos. Quando Jesus ia ter com os discípulos, eles estavam dormindo. Pouco tempo antes, Pedro disse que estava pronto para ir com Jesus, tanto para a prisão como para a morte. Mas não pôde nem vigiar como Jesus lhe pediu. Mas quando os soldados prenderam Jesus, Pedro cortou a orelha de um soldado chamado Malco, um discípulo com fé para andar sobre as águas, fraco para vigiar e orar, valente para agredir um soldado. Agora teria medo ao ver seu mestre preso. E como tudo que o Senhor fala acontece, Pedro negou Jesus 3 vezes. Diante dessa fraqueza, ele chorou amargamente. Bom, ele não podia fazer mais nada. Jesus foi crucificado. Tudo acabou. Como estaria a cabeça de Simão Pedro agora? Depois de tantos ensinamentos, depois de presenciar tantos milagres, talvez sua única lembrança era o momento que ele negou Jesus. Talvez ele estava com o coração pesado, não só por ter perdido o mestre, mas com a consciência pesada, se sentindo derrotado. Mas com Jesus não existe derrota. Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus e o sepulcro estava vazio. Ela foi correndo avisar a Simão Pedro e a João. Jesus ressuscitou. O coração dele deve ter batido mais forte. Tum, 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 tum. Imagina? E como um filme, sua mente reviveu tudo o que passou com Jesus, o que ele havia falado e que os discípulos não entendiam bem. Agora tudo faz sentido. Pedro sairia da aula teórica para a prática. Jesus disse a Pedro: "Pastorei as minhas ovelhas." Mas nesse diálogo, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. Pedro não poderia fazer a missão que Jesus tinha para ele se seu coração estivesse ferido, triste, com culpas. Como ele negou a Jesus 3 vezes, ele também teve 3 oportunidades para se redimir e dizer a Jesus que o amava. Agora sim, ele estava pronto. Em seu primeiro discurso, quase 3.000 homens foram batizados. Pescador de homens. Ele foi muito usado por Deus. A pedra foi polida para trazer edificação para muitos. Se sentindo indigno de ser crucificado como Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Simão Pedro morreu, mas nos deixou muitos ensinamentos. Para concluir, um versículo que está em 1 Pedro 2,9 diz assim: "Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." As perguntas agora. O que quer dizer o nome Simão?
Aquele que ouve. Obediente. Muito bem. E Pedro? Pedra ou rocha. Muito bem. Muito bem. Simão Pedro tinha um irmão que o levou a Jesus. Qual era o nome dele? Você se lembra? André. Isso. Jesus fez o milagre na família de Pedro. Qual foi? Sim, ele curou a sogra de Pedro. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. A última pergunta. Qual era a profissão de Simão? Você falou pescador? Isso mesmo, muito bem, parabéns. Shalom.